Olha aí, pessoal, a questão da meta fiscal é um dos grandes assuntos econômicos do momento, né? Tem a questão do Xandão de um lado aí, a meta fiscal do outro, os dois pontos principais de debate a respeito do governo Lula, e eu tenho tratado muito dessas questões econômicas aqui no canal, inclusive, né? E a gente sabe que o governo piorou e muito a situação fiscal do Brasil. As promessas, a gente sabe que o governo sequer cumpre as promessas, mas mesmo as promessas foram pioradas, o que indica um cenário muito ruim pela frente, né? E aqui a instituição fiscal independente, né, o IFI, um órgão do Senado que serve para fazer ajudar a monitorar a questão fiscal do governo, do Poder Executivo, indica um cenário ainda mais desastroso, porque aponta uma necessidade de superávit anual de 1,5% do PIB para haver algum grau de equilíbrio da economia brasileira. E o governo Lula está a quilômetros, não, está a anos-luz de alcançar esse cenário, que demonstra que realmente a questão da dívida pública brasileira vai ser um desastre total em um futuro não muito distante. Vamos dar uma olhada no que foi apontado aqui pelo pessoal dessa instituição fiscal, qual é o patamar que eles estabeleceram como sendo necessário para esse equilíbrio, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda muito dessa forma, né? Então, essa análise aqui é feita por uma requisição do pessoal do Senado Federal, né? O Congresso Nacional tem, dentre as suas atribuições, não apenas fazer leis e coisas do tipo, né? Votar leis e tudo mais, mas fiscalizar o trabalho do presidente da República, notadamente naquilo que se refere à execução do orçamento, né? O orçamento é apresentado pelo Executivo, mas é aprovado pelo Congresso Nacional. Então, é algo que é criado ali nos poderes, é claro, mas vamos colocar assim, a palavra final é do Congresso Nacional. É um regime democrático, né? O Congresso é o representante do povo brasileiro, em tese. Então, quem tem também a atribuição de tutelar esse orçamento é o Congresso Nacional. Existem esses mecanismos aí criados justamente para isso, né? Então, esse pessoal aqui dessa instituição fiscal, né? Principalmente o senhor Marcos Pestana, que é o diretor executivo, que falou aqui na reportagem do site G1, afirmou o seguinte aqui, né? O objetivo do governo era atingir em 2026 um superávit de 1% do PIB, né? Isso foi postergado para 2028. Sim, na época do arcabouço fiscal, foi colocado ali uma escada, né, de melhora do cenário econômico brasileiro, o cenário fiscal, o que não faz nem sentido pela própria ideia do arcabouço, né? Para que surgiu o arcabouço de verdade? Sem mentira, sem politicagem. Surgiu para permitir ao governo gastar mais dinheiro. Porque o teto de gastos anterior, que era o sistema vigente desde os tempos do Michel Temer, né? Ele determinava que o gasto daquele período, o gasto estatal, fechou, chegou naquele patamar ali, só seria corrigido pela inflação. Então ele não cresceria de fato, não haveria crescimento real do gasto do governo. Tudo bem que criaram um monte de buracos nesse teto de gastos, a coisa ficou longe de ser perfeita, longe de restringir os gastos estatais, né? Mas a verdade é que ele era muito melhor do que o arcabouço fiscal atual, que prevê aumento real da dívida pública, né? A ideia é justamente essa. E aí, o grande ponto é o seguinte, como que um arcabouço fiscal, uma medida fiscal de controle das contas do governo pode, ao mesmo tempo, prever o aumento real do gasto, o governo gastando mais, e prever um aumento constante do superávit, né, uma melhora constante do resultado fiscal. Isso não faz sentido, o governo vai gastar mais, continuamente, cada vez gastar mais e vai cada vez mais poupar mais. Isso não faz o menor sentido, a não ser que você tenha um crescimento do PIB de 10% no ano, alguma coisa assim. Então, o arcabouço fiscal é natimorto, né? Pela própria lógica, não faz nem sentido analisar essa regra fiscal, porque não bate, a conta simplesmente não fecha, né? Mas, então, a previsão era de que 2024, que seria o primeiro ano, né, de fato, o primeiro ano do arcabouço fiscal funcionando, equilíbrio 0%, nem dívida, nem superávit, nem déficit, nem superávit. 2025, 0,5%, 2026, 1% do PIB de superávit. Estão crescendo de 0,5%
em 0,5%. 2026, portanto, que seria o último ano do governo Lula, ele entregaria um resultado de 1% do PIB de superávit primário, que daria aí cento e poucos bilhões de reais, né? Então, com o que foi apresentado pela LDO para o ano que vem, isso aqui subiu no telhado, a coisa foi totalmente diminuída. 2025, ao invés de ser 0,5% do PIB de superávit, vai ser um resultado equilibrado. 2026, ao invés de ser 1% do PIB de superávit, vai ser 0,25% apenas. Então a coisa piorou bastante, e esse 1% aí, 1% vagabundo do superávit do PIB aí, foi passado para 2028. Isso se não houver qualquer tipo de mudança, é claro, né? Porque já mudou uma vez, por que não mudaria no futuro? Só que, de acordo com o que foi estimado pela instituição fiscal independente, para estabilizar essa relação entre dívida e PIB, o superávit anual teria que ser de 1,5%. Estamos falando aqui de resultado primário ainda, né? Isso aqui nem dá para pagar os juros, né, o serviço da dívida, mas é melhor do que ter um déficit constante, é claro, né? Então, esse relatório aqui é feito, produzido pelo pessoal da IFI, a partir da análise dos dados desse projeto de LDO de 2025, né, colocou muitas dúvidas, inclusive a respeito da capacidade do governo de terminar 2024 com o cumprimento da meta, que é o 0 a 0, nem déficit, nem superávit aí, né? Então, qual que é o grande problema? 2024 eles já condenaram, com certeza, e ninguém acredita, né? Nem o governo Lula acredita que o resultado é zero, né? Que o cumprimento da meta vai acontecer. A gente está mais se perguntando quanto que vai ficar pior do que a meta estabelecida e qual vai ser a repercussão para o governo Lula. Crime de responsabilidade? Qual vai ser o problema que isso aí vai acabar acarretando para ele, né? Só que, de acordo ainda com o pessoal do IFI, ou da IFI, né, a mudança nessas metas de 2025 e 2026, essas mudanças vão levar a um aumento de quase 166 bilhões de reais, né? 159 bilhões de reais de gastos públicos a mais entre 2025 e 2026. O governo aponta um pouco menos aqui, né, um valor um pouco diferente, mas basicamente o governo vai gastar muito mais dinheiro por conta dessa mudança das metas aqui estabelecidas para os próximos 2 anos, né? Então, o senhor Pestana aqui diz que a mudança dessa meta no primeiro ano do arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado, né, é muito ruim para a credibilidade da política fiscal e ainda cria um ambiente de desconfiança, porque traz consequências como o aumento da taxa de juros e o aumento da própria dívida pública aí, inclusive, né? Então, segundo ele ainda, né, a criação de expectativas negativas quanto à política econômica pode abalar a disposição de investidores e agentes econômicos relevantes de apostar no Brasil, e a gente já tem visto isso acontecer. O investidor gringo está fugindo do Brasil como o diabo foge da cruz, tanto da Bolsa de Valores quanto do investimento direto. Em ambos os cenários, em ambos os setores, a grana do gringo está fugindo aí, daqui a pouco começa a aportar lá na Argentina, né? A realidade é essa aí. Então, qual que vai ser, o que explica esse número apresentado aqui, alcançado, né? Para 2025, originalmente estava previsto um superávit de 0,5%, conforme eu falei, que daria 62 bilhões de reais. Então, o governo, ao invés de ter isso aqui, vai ter zero. Então, 62 bilhões de reais a mais de gastos do que estava previsto antes em 2025. E em 2026, né, que o governo aí, iria originalmente buscar 1% de saldo positivo, de superávit, 132 bilhões de reais, agora isso caiu para 33 bilhões, né? Então estamos falando aqui de 99 mais 62, chega-se a 161 bilhões, mais ou menos, é isso aqui, ó, 161 bilhões de reais em 2 anos, é praticamente a mesma coisa, a diferença aqui para a instituição lá do Senado não é tão grande assim, né? Só que, ainda assim, né, de acordo com os números do Tesouro Nacional, faltam 130 bilhões de reais nesses 2 anos para se atingir as metas, né? Ou seja, as metas já enfraquecidas, 60 bilhões em 2025 e 70 bilhões em 2026. Ou seja, não tem a menor chance disso aqui ser alcançado. O governo sequer vai conseguir chegar nesse patamar aí de fato, né? Aqui tem uma definição, né, uma
explicação aqui do que foi alterado, do que foi mudado, o resumo aí, né? Ou seja, em 2024, acredita-se que o rombo vai ser de 9 bilhões. Duvido que vai ser só isso aqui. Eu duvido, né? 9 bilhões de reais. Não, isso aqui é praticamente o 0 a 0. Eu duvido que isso aqui vai acontecer, né? E estima-se um rombo pequeno aqui em 2025 e em 2026, só que lembre-se, isso aqui é déficit primário, nem está levando em conta o pagamento da dívida, porque se você levar isso em consideração, o desastre aqui é inominável, não tem nem como classificar isso aí, né? A própria equipe econômica que, embora busque um superávit em 2026, um resultado positivo lá na frente, já aceitou de fato aqui que o governo vai ter prejuízo em déficit em todos os anos do governo Lula, o que é um desastre completo. 4 anos de governo com 4 resultados negativos, né? Se for dessa forma que essa comparação, né, a meta que está aqui em cima com o resultado projetado, que eu considero conservador, mas ainda é péssimo se comparado com a meta, fica a grande questão. Isso aqui não vai representar um crime de responsabilidade fiscal? 4 anos seguidos em que a meta não vai ser cumprida e o déficit vai apenas crescer? Pois bem, não sei para onde que a coisa vai caminhar, mas o que eu sei é que a situação fiscal brasileira só tende a se deteriorar e aí a economia vai toda para o saco junto, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.